Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Hoje eu quero conversar com você sobre vício em dopamina. Há um tempo atrás eu li um livro chamado Nação Dopamina, vou falar um pouco dele hoje, que particularmente eu não recomendo, tá? Não acho que é uma recomendação. Mas o livro traz uma questão importante, que é a questão do quanto que nós estamos alterando o nosso cérebro no nosso consumo de dopamina exacerbado, que é o que tem acontecido. É disso que eu quero conversar com você hoje. Não sei você, mas o meu celular está programado para me avisar como que anda o meu consumo. Então, toda semana eu recebo relatórios semanais do meu uso de celular. E esses dias eu peguei meu celular, esse final de semana passado, e o meu celular me avisou que eu tinha usado 3 horas a mais o meu celular. Eu pensei, gente, o que eu fiz? O que eu não fiz? E aí eu lembrei a quantidade de coisas que eu tinha procrastinado na semana passada. Esse tem sido um problema comum, a gente se perde no tempo. Por quê? Porque nós estamos na era de uma hiperestimulação. É Reels, é série, é notificação, é jogo, é rápido, é agora, é o acontecimento, é a menina que morreu no vulcão, é a Preta Gil que morreu depois, é a confusão no enterro da Preta Gil, é a política, é o congresso, é não sei o quê, é não sei o quê. E a gente está envolto num universo que o tempo todo tem algo a nos dizer. A gente está super estimulado. E aí, o que nós começamos a fazer, dada a nossa hiperestimulação? Nós começamos a buscar mais. Olha só, uma vez que eu entro num estado de excitação, eu quero mais. E nós fomos capturados pelo celular, né? Nós fomos capturados pelo TikTok, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo YouTube. Cada um tem seus vícios aqui dentro, né? Só que o que a gente está vendo? Que quanto mais a gente busca, parece que menos a gente tem. É uma sensação de uma busca que logo em seguida vem com uma sensação de vazio. A gente está preso, a gente está vivendo num momento que nós estamos aprisionados entre a ânsia de ter as coisas e o tédio de possuir. A gente quer, a gente tem, a gente fala, é só isso? E agora eu quero o quê? Agora eu quero o próximo. Isso vale pro Reels, pro Instagram, pro TikTok, isso vale pro Tinder. Então, quantas pessoas estão ali nessa busca, né? Não pode ser melhor, não, mas e se o outro for mais divertido? E aí eu fico na busca que eu quero um relacionamento e eu tô à busca disso, mas eu tô sempre me sentindo sozinha. Quem é o responsável por isso? Quem é o responsável por nos prender entre a ânsia de ter e o tédio da gente já possuir aquilo ali? O responsável por isso é a dopamina. Muitas pessoas acham que a dopamina significa prazer. Dopamina não é prazer. O sistema dopaminérgico, na verdade, ele é um sistema de motivação. Ele não é um sistema de prazer. Ele, na verdade, a dopamina é a promessa do prazer. Ele te avisa que o prazer pode estar chegando. Ele fala, olha, se você for em tal lugar, encontrar aquela pessoa, pode ser que você tenha uma noite maravilhosa. A dopamina fala, olha só, se você lembra da comida de ontem que você não terminou de comer, entra lá e come. A dopamina, ela nos fala da possibilidade do prazer. Ela não é o prazer em si. Isso significa que o sistema dopaminérgico ele vai controlar a nossa motivação para fazer as coisas. É a expectativa da recompensa, se ela vai chegar ou se ela não vai chegar. Quando você tem uma situação de prazer, você não tem dopamina acontecendo. Você tem endorfina, você tem ocitocina, você tem serotonina, você tem GABA. A dopamina ela só antecede esses outros neurotransmissores. O problema é que nessa coisa que ela antecede, nem sempre eles vão vir. Olha só, dentro da psicologia comportamental, a gente tem um cara famoso que foi o Pavlov.
O Pavlov, ele ganhou um Nobel. Ele não era da psicologia, na verdade ele era um fisiologista e ele ganhou um prêmio da fisiologia. E ele estava estudando processos de salivação em cães. Era isso que ele estava estudando. Mas o que o Pavlov descobriu no estudo dele? Que ele conseguiria gerar uma resposta no cachorro antes mesmo dele trazer um estímulo que geraria a resposta. Então, quando ele dá o alimento ao cachorro, o que vai acontecer é que o cachorro vai salivar, como nós fazemos. A gente saliva ao colocar alimento na boca. Só que o Pavlov descobriu que se ele fizesse uma associação, um som seria suficiente para provocar a resposta de salivação, antes mesmo da comida chegar. O que isso tem a ver com a dopamina? É exatamente isso que acontece. Como você tem a antecipação do prazer e depois o prazer, a dopamina, em alguma medida, ela serve de sinalizador que a coisa nem aconteceu ainda e você já está na excitação como ela estivesse acontecendo. O problema é que a dopamina, ela é uma promessa de prazer. Ela não é o prazer. A dopamina é o cara bonito que você vê na balada, que você fala, nossa, hoje eu vou dar uns beijos, porque aquele homem é tão bonito. Com certeza ele beija bem. E aí quando você começa a beijar ele, é péssimo. Você fala, como pode um homem tão bonito beijar tão mal? Tinha uma promessa. Não significa que vai entregar. O que significa na prática pra gente? A dopamina ela teve e tem uma importância até em termos de sobrevivência pra gente. A gente precisa da dopamina pra gente se mover. Se você está muito desmotivado, provavelmente você pode ter um comprometimento no seu sistema dopaminérgico. Senão a gente nem se levanta da cama. É ela que faz a gente querer buscar as coisas. Então, ela foi importante para a gente buscar por sexo, para a gente buscar por comida, para a gente buscar por cuidado. Só que esse sistema que é importante para a nossa sobrevivência, ele foi capturado por estímulos artificiais. O que significa? Que eu vou atrás da dopamina e ela me fala, vai que tem prazer, mas aí quando eu entro no Instagram e eu produzo lá o meu feed, eu vejo lá um vídeo de um acidente de trânsito, ou eu recebo uma notícia que eu começo a chorar. Olha só, teve dopamina, teve o vamos que pode ser uma coisa boa. Nem sempre aquilo vai ser bom. O que a gente começou a ver? Um estudo de 2019 vai mostrar isso. Quando nós começamos a ter picos de dopamina, então eu começo a ter muita dopamina, vai que vai ter prazer. Eu começo a ter picos dessa dopamina, o que vai acontecer? Você consegue imaginar o que vai acontecer? E quando esse pico, que eu acho que isso aqui que é o dado importante que eles trouxeram, quando o pico de dopamina ele é ativado por recompensas sociais, prestem atenção, pequenas e repetitivas, o que acontece é que isso vai aumentar a desregulação emocional, picos emocionais e aumentar o padrão de comportamento compulsivo. Isso significa que quando o celular me avisa que eu fiquei 3 horas a mais naquela semana do que eu fico normalmente, eu nem sei que horas foram essas. O que significa? Muito do meu comportamento deve ter sido num automático compulsivo, que a gente entra para ver e a gente deixa, a gente entra e vê e a gente deixa, e a gente está vivendo e a gente não pode não entrar. Por quê? Porque agora a gente vive de FOMO. Já ouviu falar sobre isso? O medo de ficar por fora. Como que eu vou ficar por fora do que está acontecendo? Porque a gente sabe qual que é a verdade? Tem alguma coisa acontecendo. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Sempre tem. Então eu tenho que ficar nas redes sociais. Ok, então eu tenho dopamina rápida vindo nas redes sociais e a gente passa então a habitar muitas horas da nossa semana e dos nossos dias aonde? Dentro das redes sociais. Nesse momento que a gente está fazendo isso, a gente vê uma coisa acontecendo e esse fenômeno fica muito marcado no Brasil. É o fenômeno de todo mundo se comportando do mesmo jeito. A gente começa a ver gerações diferentes emitindo comportamentos semelhantes. E a gente começa a discutir o que os algoritmos das nossas redes sociais estão nos mostrando. Porque o que a gente sabe hoje? Ele vai te obrigar a emitir um comportamento? Ele vai te obrigar a gostar de alguma coisa? Ele não vai fazer isso. O que hoje as redes sociais fazem
elas repetem uma coisa para mim e repetem, 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 até que eu comece a achar que aquilo foi ideia minha. Se você não assistiu A Origem, você deveria assistir esse filme com o Leonardo DiCaprio. O poder que é de você inserir uma ideia em alguém para ela achar que a ideia foi dela. É exatamente isso que a gente vê acontecendo nas redes sociais. A gente tem uma geração que todo mundo é igual. Esses dias atrás eu fui num lugar aqui em Brasília chamada Mané Mercado, o pessoal aqui de Brasília deve conhecer. Eu sentei com a minha esposa pra gente comer, a gente começou a comer e passou um pouquinho, eu falei, eu tô assustada. Ela falou, o que foi? Eu falei, as pessoas são iguais? Eu falei, as pessoas se vestem iguais, as pessoas têm o mesmo corte de cabelo. Gente, tinha uma mesa do nosso lado, tinha 5 clones, 5 mulheres clones, com seus maridos clones, héteros tops, sentados naquele lugar. Nós vestimos a mesma coisa, nós comemos a mesma coisa, nós temos que fazer a mesma coisa. Se estamos brincando de bebê reborn, a gente vai brincar de bebê reborn. Se a gente tá comendo morango do amor, a gente vai comer morango do amor. Se a minha amiga pinta, eu vou pintar o cabelo. Eu já ouvi histórias da pessoa falar, mas por que você teve filho? Como que eu não ia ter? Minhas amigas estavam tendo, eu não ia poder participar. As pessoas estão tendo filho para ser igual aos outros. Essa é a maluquice do que nós estamos vivendo. Nós estamos nos tornando pessoas sem autenticidade. E o que isso tem a ver com o vício da dopamina? Parte disso é porque a gente está chapado de dopamina a ponto que quando a gente sai das redes sociais, a gente não tem motivação para mais nada. O que é uma coisa importante da gente entender? O nosso sistema nervoso, ele vai sempre trabalhar para a homeostase. O nosso corpo vai sempre trabalhar para a homeostase. O que isso significa na prática? Que ela é uma gangorra. Tristeza e alegria estão no mesmo espectro, é uma gangorra. Olha só, eles caminham assim. Qual que é a gangorra da dopamina? Se eu tô no pico da dopamina e eu venho para cá, que a dopamina é excitação, né? Eu tô antecipando a recompensa, então eu tô nessa excitação do que vai vir. E eu tô aqui em cima nela. Quando eu saio dela, eu vou para onde? Sabe qual que é a gangorra da dopamina? É a ansiedade, é o vazio, é a vontade de morrer, é a sensação de falta de sentido. É a gangorra. E na gangorra, a regra no nosso sistema nervoso é: quanto mais você sobe, mais você desce. Você quer ver como isso acontece? A cocaína, por exemplo, ela é uma droga que ela libera muita dopamina no corpo. Para vocês terem noção, a estimativa é que ela libere quase 200 vezes mais dopamina do que o sexo libera. Só para vocês entenderem o potencial da cocaína. O que as pessoas que usam cocaína relatam do dia seguinte do uso? Vontade de morrer, vazio, depressão, bad, sensação que a vida é uma merda. Por que a pessoa à noite estava pronta para conquistar o mundo e achando que era o Alexandre o Grande e no outro dia acordou achando que era uma merda? A gangorra da dopamina. Você puxou ela muito para cima, quando ela voltar, ela te puxa muito para baixo. Nós estamos viciados nessa gangorra. A gente está tentando imitar todo mundo para ver se a gente cabe em algum lugar. Só que isso tem consequência. Não sei se vocês conseguem entender isso. Isso tem consequência. Por quê? Porque o que está acontecendo é consequência do nosso estilo de vida. A gente precisa entender isso. É a maneira que nós estamos nos comportando, deixando os nossos filhos se comportar, é que está gerando as consequências que nós estamos vendo agora. Deixa eu te mostrar isso, deixa eu fazer um raio-x aqui para você entender isso. E aí vamos olhar para a primeira geração considerada nativos digitais, a geração Z. A geração Z nasceu com a internet. Então, a internet chega no Brasil em 94, eles vão nascer a partir de 96, 97. Então, eles nascem nesse mundo que foi um mundo que os milênios precisaram aprender e todas as gerações. Como que tá a vida deles agora que eles estão jovens adultos? O relatório global da felicidade de 2023 e 2024, eles afirmaram o seguinte: pela primeira vez na história, os jovens de menos de 30 anos estão relatando níveis mais baixos de bem-estar do que idosos de 60 anos. O que está acontecendo com a geração Z?
O que está acontecendo com os nativos digitais? Bom, uma coisa a gente sabe, eles não estão felizes. Como que eles não estão felizes se eles estão tão conectados? Se eles têm informação o tempo todo e eles estão presos nisso? Gente, eu achei isso aqui assustador. 35% dos jovens de 18 a 35 anos não começaram a faculdade, adiaram os planos para fazer faculdade porque eles têm gastos com apostas online. A gente tem uma geração que está escolhendo não estudar, por quê? Porque estudar dá muito trabalho. Imagina, vou ter que ficar 5 anos numa faculdade, depois ter que fazer mais uma pós-graduação, para depois não sei o quê. Aí eu vou ter que ficar mais 10 anos estudando, para ter mais 10 anos de carreira, para eu conseguir começar a ganhar dinheiro, para estar estável daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Tá maluco? Que coisa é essa? Não, não. O que eles querem ser? Você sabe qual que é a profissão que a geração Z quer ter? Influencer. Eles não querem fazer faculdade. Eles querem que seja rápido. Eles estão apostando no Betis e no Tigrinho para terem dinheiro, mas eles preferem não pagar a faculdade porque é muito tempo para fazer isso aqui. Qual geração é essa? A geração viciada na dopamina, que tem crise de pânico se fica sem internet, que passa mal, que vende o rim se o celular quebra. A geração nativa digital, ela virou sinônimo de performance, ela virou sinônimo, a juventude, que era para ser a fase da descoberta, eu preciso performar, então eu escuto de pessoas de 20, de 19, de 18 anos, que elas estão muito tarde para aprender, porque imagina, já tem 20 anos, como que ela não sabe daquilo? Essa é a geração que a gente tem. Qual que é o resultado do nosso vício de dopamina? Qual que é o resultado de você colocar a mão no seu filho no celular a partir dos 5 anos de idade? Posso te falar qual que é o resultado? O que nós estamos vendo agora? Ansiedade crônica. A gente tem uma geração que tem ansiedade de desempenho. A vida virou uma vitrine, eu preciso mostrar o tempo todo que eu tô bem. Autocuidado virou cobrança, então eu fico me cobrando para cuidar de mim. Não existe espaço para erro. Sabe por que eles têm tanto medo? A gente está nesse momento que a gente tem medo de aprender, porque nós não podemos errar. E a aprendizagem envolve erro. Toda aprendizagem envolve erro. A gente não pode mais errar. Por quê? Se você erra, você é cancelado. Cancelado. A geração conectada é a geração mais solitária. A geração mais bem informada é a geração mais perdida que não sabe o que quer fazer. A geração mais livre é a geração que mais se controla. Porque se tem que dormir 9 horas, tem que dormir 9 horas. E dane-se a família. E dane-se se aquilo é importante. E dane-se se você fez isso. Eu tenho que cuidar de mim e morra o mundo inteiro. E aí, o que a gente ouve quando a gente fala da geração Z? Geração mimizenta. Ah, eles são fracos. Ah, eles estão perdidos. Ah, eles estão ansiosos. Não é fraqueza, gente. O que a gente está vendo acontecer é o resultado. O resultado do quê? De uma geração que cresceu no mundo no qual eles precisam ser perfeitos e rápidos. Cresceu-se no mundo agora que você não tem margem para erro. Eu tenho amigas minhas de 20 anos de formato que falam: ah, eu tenho medo de vir aqui na internet, eu tenho medo de falar besteira. E você tem um menino de 22 que está no primeiro semestre de psicologia que fica dando curso como lidar com a sua ansiedade. Entortou a balança. Entortou a balança. Por quê? Porque nós estamos viciados em dopamina. Nós estamos viciados em dopamina. Então, quando uma paciente minha fala que a filha dela tem direito a X tempo de tablet e não tem celular e não adianta chorar, eu falo, é isso mesmo. Você está adiando o vício. Sabe por quê? Se eu tenho um sistema nervoso, um sistema dopaminérgico viciado, ou seja, eu tenho um sistema preso na repetição. Você quer ver o que todos os pais hoje de adolescentes reclamam? Do celular. Você quer saber o que as pessoas reclamam na terapia dos seus namorados e cônjuges? Do celular. As pessoas estão juntas, né? Mas elas estão no celular. Nós passamos a ver o mundo através do celular.
Então, enquanto eu filmo, eu já me organizo para entrar, para postar, para marcar, para falar com não sei quem, e aí, ao invés de estar curtindo a trilha que eu tô com os meus amigos, eu já não tô mais porque eu tô precisando quase performar para a internet ver como que eu sou foda, porque eu caminho todo dia e tal. Tá todo mundo vivendo isso. A gente tem dúvida, não sei você, mas eu tenho dúvida de quem é fake e quem não é, o que é mentira e o que não é. É isso? A gente não sabe direito o que está acontecendo mais porque virou vitrine. Qual que é a consequência disso? Nós estamos tristes, nós estamos ansiosos, nós estamos sozinhos. E o que nós continuamos fazendo? Nós continuamos nos anestesiando em dopamina disfarçada de distração num aparelho que virou quase parte do nosso corpo, virou quase extensão daquilo que nós somos, ok? Então, a maioria das pessoas provavelmente hoje tem problema com o celular. Tem discussões no casamento por causa do celular. Tem brigas com os filhos por causa do celular. Por quê? Porque era para ser legal e se tornou uma nova prisão, um novo vício. Os vícios em jogos se tornaram uma pandemia. O que é isso? Como que a pessoa... Você já se fez essa pergunta? Como que a pessoa está perdendo e continua jogando? Tá perdeu 50 mil, perdendo 100 mil, tem gente que perdeu muito dinheiro nesses negócios. Como que a pessoa tá perdendo e tá jogando, tá perdendo e tá jogando? Sabe por quê? Porque ela está viciada em dopamina. É o vício da dopamina que te mantém na repetição. Ok? Olha só, vamos caminhar? Deixa eu caminhar já, caminhando para o final. Pra gente entender e pra gente poder conversar um pouquinho como que eu saio disso, porque a maioria de nós já estamos aqui, né? Então, às vezes eu tento lá conversar alguma coisa, fazer higiene do sono. Normalmente um dos principais problemas que aparece é a tela. Ai, não consigo ficar sem celular. Às vezes é a primeira coisa. Ah, já pensou? Ó, não consigo ficar sem celular. Como que eu faço? Quando eu comecei a live hoje, eu te falei sobre um livro chamado Nação Dopamina, que eu não recomendo, tá? Tem uma parte boa do livro, vamos lá. A parte boa do livro é quando ele vai explicar um pouco do sistema dopaminérgico, o que ele faz e por que ele vai se comprometer e se prejudicar. Então o livro vai trazer um conhecimento aí teórico interessante, que vale a pena. Mas a autora, sinceramente, ela é maluca se ela acha que aquilo que ela está dizendo é verdade. Para mim, chega a ser como que eu posso dizer? Quase um crime ela falar aquilo. Porque o que ela vai defender? Que você precisa de 21 dias de detox de dopamina. E ela vai falar de casos que ela atendeu que, sinceramente, eu duvido aquilo ser verdade, de pessoas com anos de vício em pornografia, por exemplo. E ela fala, fica 21 dias sem consumir pornografia e você estará liberto do seu vício. Não sei se você já acompanhou uma pessoa viciada, mas uma das coisas mais difíceis de você vencer na vida é um vício. Uma das coisas que mais destrói as famílias hoje no Brasil é o vício de jogos. A gente não tá entendendo o quão pandêmico isso se tornou em termos de devastação na vida das pessoas. E eu li aquele livro e falei, essa mulher maluca de falar um negócio desse, né? Quando a gente pega, por exemplo, o álcool é a droga com maior índice de recaída. É mais fácil sair da cocaína que do álcool. A gente não fala sobre isso. Então, eu não vou falar para você sair das redes sociais. Não vou falar para você fazer um jejum maluco de 21 dias de dopamina e que isso vai mudar e transformar a sua vida. Porque não vai, porque não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque quando você corta e quando você vai para o zero, você também desequilibra a balança. Lembra que eu falei da balança, da gangorra do nosso sistema? Por isso que muitas pessoas vivem em balanças, por exemplo, de peso. Vou fazer dieta, não como nada. Saio da dieta, como tudo. A balança do seu sistema nervoso, ele precisa equilibrar. Se você quer sair de um vício, por exemplo, como internet, né? Essa dopamina que a gente está no nosso dia a dia, e você ir para um lugar de radicalismo, do tipo, vou cancelar tudo, você puxa o seu corpo para um estado também de muita privação. Então, é muito difícil você sustentar isso aqui. No final das contas, você vai ficar só pulando. As pessoas vivem nessa polaridade doida sem conseguir sair. 880, magro, gordo,
feliz, deprimido, né? Eufórico ou não. Essas polaridades fazem muito mais mal que bem pra gente. O difícil é o equilíbrio. O difícil é o estado de homeostase. Você chega nele, alguma coisa te puxa para fora. Você volta para ele, te puxa para fora. Então, como que eu saio do vício? A primeira coisa, não é sobre parar, é sobre equilibrar. Então, você não deve fazer um detox de 100% de dopamina. Daqui a pouco você vai estar deprimido. E aí, quando volta para o vício, volta com mais gana ainda. Se você ficar com muita sede, qualquer coisa que te derem, você vai beber muito. Aquilo fica muito mais potencializado, então não faça isso. O que você pode fazer? Faça uma higiene leve de dopamina. Então faça uma higiene leve. O que é isso? Faça pausas conscientes. Então, por exemplo, hoje uma das coisas que eu faço, normalmente quando eu chego em casa, estou trabalhando até tarde, como você pode ver, mas daqui a pouco quando eu sair daqui, eu vou colocar o meu celular num lugar, eu vou esquecer ele até a hora que eu for dormir, que eu só vou ligar o alarme para eu acordar de manhã. Eu tenho feito isso de maneira consciente, eu quero esquecer meu celular. Vira e mexe eu não posso. Aí às vezes aqui em casa eu até aviso, eu falo, olha amor, tô com uma paciente em crise, tô precisando monitorar meu celular hoje. Ela fala, ok, tudo bem. Esse dia eu vou precisar estar mais conectada mesmo. Tô esperando uma resposta, tô monitorando alguém aqui nesse momento. E o dia que eu posso? O dia que eu posso eu deixo. Eu tenho tentado, por exemplo, às vezes eu até falo com meus pacientes, não, pode mandar mensagem no final de semana. Só não espero que eu responda. O que eu tenho tentado fazer, por exemplo? Só respondo coisa urgente. Se for urgente eu respondo, se não for o quê? Não, vou deixar ele do lado. Ah, não consigo fazer isso. Tudo bem. Observe por onde você consegue fazer. Tira o seu celular do seu almoço. Almoça sem celular. Comece a fazer um uso mais consciente do seu tempo, né? Isso vai te ajudar a você começar a quebrar essa polaridade do estar sempre muito excitado e estar sempre entediado. Então, essa é uma das coisas que você pode começar a fazer para mudar. Uma outra coisa que é importante é tenha um hobby. E aí, sempre que eu falo isso, eu preciso fazer quase um grande adeno para os meus pacientes homens, normalmente, para falar sobre hobbies fora da tela. Ah, o meu hobby é jogar. Não, isso não é um hobby. Só se for fora da tela. Se fosse jogar jogo de tabuleiro, pode ser um hobby, pode ser legal. Atividades manuais. A gente precisa aprender a fazer outras coisas que não fazer isso com o dedo passando as nossas telas de celular. As pessoas fazem isso no Instagram, fazem isso no TikTok, fazem isso no Tinder, fazem isso no WhatsApp. Olha só, a gente está o tempo todo fazendo isso e a gente está precisando usar as nossas mãos e usar o nosso corpo e usar a nossa mente para fazer outras coisas. Tenha um hobby fora da tela. Procure uma coisa, vai fazer uma coisa que você é ruim, né? Se permita estar num lugar que vai ser péssimo. Se permita fazer coisas que te exijam presença. É isso, o que eu preciso fazer? Não, eu vou precisar estar aqui, eu vou precisar prestar atenção. Quando você faz isso, você sai de uma expectativa somente, né, da ânsia do que vai vir, e você exige que o seu corpo se conecte num outro nível para você produzir coisas para além da dopamina, para você ver um pôr do sol, para você ter uma serotonina chegando, para você ter um abraço de quem você ama. Eu comecei nessa coisa de fazer hobbies, um tempinho aí, decidi que eu ia fazer hipismo. Gente, cada hora eu tenho ideia diferente na minha vida. Decidi que eu ia fazer hipismo. E aí fui fazer uma aula experimental. E aí decidi começar e comecei, óbvio, no nível 1. Então tá fazendo aula eu e as criancinhas. Então tem as criancinhas que faz aula comigo também. E quando foi essa semana, entraram umas crianças novas na minha turma. E aí, tipo assim, normalmente a minha turma varia entre 5 a 9 anos, eu sou a participante mais velha da minha turma. E eu estava lá em cima do cavalo, com as criancinhas também em cima do cavalo. E eu fiquei olhando os pais das crianças. Tinham 3 pais acompanhando. E enquanto a aula rolava e as crianças estavam se divertindo, que elas se divertem como nunca, eu fiquei olhando para os pais. Eles estavam mexendo nos celulares.
E nos momentos que eles decidiram olhar para os seus filhos, os cavalos, eles olharam através dos celulares. Sair da tela é a gente voltar a ver o mundo para além da tela. A gente está preso nessa depressão e nessa ansiedade, nessa ânsia, nessa inquietação que a gente não sai mais, porque a gente... Olha que lindo! Olha meu filho andando de cavalo. A gente está precisando sair disso aqui. E fazer coisas para além disso. Isso vai mudar. A gente sai só da expectativa e a gente passa a vivenciar outras coisas, vivenciar presença, vivenciar calma. Então, essa é uma das coisas. Terceira coisa, para eu não me enrolar muito aqui. Faça atividades de retorno lento. Lembra que eu falei rápido, 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 rápido? Olha só, tudo é rápido, tudo é rápido. Faça coisas de retorno lento. Há uns 2 anos atrás eu tive um problema de saúde e eu precisei mudar algumas coisas na minha vida. E uma das coisas que eu mudei foi minha alimentação. E na decisão de mudar minha alimentação, né, com uma orientação de uma nutricionista, eu entendi que eu precisava sair dos ultraprocessados. Nós paramos de comprar ultraprocessados na minha casa e nós precisaríamos cozinhar comidas lentas, slow food. Sabe por quê? Porque a gente perdeu até o tempo do preparo da nossa comida. Tudo é rápido, a gente só esquenta, a gente só descongela. A gente está precisando aprender a segurar e a desacelerar e fazer coisas devagar, né? Eu brinco com a minha esposa, que eu falo que ela faz direção defensiva. Aí esses dias ela pegou o carro e eu falei, amor, lembra que a gente não tá com pressa. A gente pode andar devagar. A gente tá perdendo o lento, né? A gente começa e a gente já quer terminar. Sabe? Slow motion. Olha para a natureza. Aprende a ver os passarinhos. Se tiver uma árvore perto da sua casa, fica olhando para a árvore, vê o vento bater nela. A gente precisa desacelerar. A gente precisa começar a fazer coisas sem querer que o resultado aconteça imediatamente. Quarta coisa para te ajudar, ok? Adriana, eu tenho feito pequenas pausas. Eu tenho tentado começar hobbies, eu tenho tentado fazer coisas com retorno um pouco mais lento e ainda assim eu me vejo muito presa. O que eu preciso fazer? Você precisa ir para o seu corpo. Você precisa colocar o seu corpo para gastar energia. Você precisa de dança. Você precisa de teatro, você precisa de yoga, você precisa de pilates, você precisa de meditação. Você precisa ir para o seu corpo. Olha só, a gente está muito preso, a gente está com o nosso corpo parado, a gente está paralisado, olhando, né? A gente não consome mais energia. Imagina, hoje eu fiquei, 8 horas sentada, olhando para uma pessoa e conversando com alguém, conversando com vocês agora. O nosso corpo está parado. O que a gente precisa fazer? Movimenta seu corpo. A gente precisa levar o nosso corpo a quase ressuscitar para ele entender que existem muito mais coisas que a gente pode sentir para além de um estado de excitação. Quando a gente vê pessoas vivendo amores líquidos o tempo todo, das relações descartáveis, começa e volta, a gente está preso no jogo da excitação, a gente está preso no jogo do próximo. E ao estar preso no jogo do próximo, a gente continua sozinhos, a gente continua solitários. Porque a gente está preso na dopamina querendo conchinha à noite, a gente está preso na dopamina querendo um relacionamento íntimo. E a gente não consegue ter as duas coisas juntos. Esse é o ponto. Nós desaprendemos a sentir. A gente precisa voltar a aprender a sentir devagar, a sentir. Né? Às vezes eu vejo as pessoas, acho que eu vou terminar meu relacionamento, por quê? Ele fez eu passar raiva. E qual que é o problema de você passar raiva? Eu passo raiva. Eu passo raiva até com os meus cachorros. Eu passo raiva comigo. Imagina se toda vez que eu sentisse raiva de mim, eu me abandonasse. A gente desaprendeu a sentir. Se a pessoa provoca em mim qualquer emoção que eu não acho que é uma emoção boa, eu questiono o meu relacionamento. A gente desaprendeu a sentir tudo. Se a gente fica frustrado, a gente já quer resolver. A gente não dá conta de chorar, porque a gente vai chorar, mas a gente vai ficar deprimido. Aí a gente faz o quê? A gente volta e a gente corre pro TikTok, pro Instagram e pro WhatsApp e pra uma vida ocupadíssima. Ocupadíssima.
Sabe por onde você pode começar? Se tudo que eu te falei foi difícil, comece por não pular a música. Deixa a música terminar antes de você pular. Comece por reaprender a ouvir os áudios sem você acelerar. Comece a admirar o pôr do sol sem tirar foto ou sem gravar os stories. Comece a não correr do silêncio. Comece a não correr dos seus vazios. Comece a não correr das suas emoções. Quando você fizer isso, o que você vai sentir? Ah, mas você vai sentir muita coisa. Mas muita? Ah, mas é muita. E aí? E aí você vai estar vivo. E aí você vai estar sentindo. E aí você vai estar começando a olhar para você no outro nível para poder entender as suas emoções, para você poder amadurecer. Olha só, deixa eu te falar uma coisa para eu terminar essa live hoje, tá? Bell Hooks, que é um autor, ela vai defender o seguinte: que a cura acontece quando nós conseguimos sentir tudo que evitamos por medo de não aguentar. Quando o nosso sistema psíquico reprime algo para a gente não sentir aquilo e fala, esquece isso porque você não tem estrutura para você lidar com isso, ele fez isso quando a gente tinha 5 anos. Ele fez isso quando a gente tinha 10 anos. E provavelmente aos 5 e aos 10 eu não tinha a mesma estrutura emocional para lidar com aquilo. Mas nós viramos adultos que a gente continua sem ter estrutura emocional, por quê? Porque nós continuamos evitando sentir por medo de não aguentarmos. E ao fazermos isso, continuamos com uma estrutura emocional psíquica igual de uma criança, que quando acontece alguma coisa a gente precisa sempre do outro para falar que tá tudo bem e que vai dar tudo certo. E quando a gente não tem o outro, que a gente fica surtada, a gente faz o quê? A gente volta para onde? Para o nosso novo vício. O vício, ele esconde o vazio. E para você resolver o vazio, para você resolver o vício, você tem que olhar para o vazio. Para você resolver a dopamina que você não sai mais dela, você precisa olhar para os lugares que você está evitando fazer, ok? E muitas vezes esse lugar é a terapia.